os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Boa noite, amada igreja. É com muita alegria que nós damos início a mais este culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda adoração, que nós possamos prestar a Ele. Obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de todos os irmãos e irmãs da nossa igreja que estão participando em suas casas, no conforto dos seus lares. Obrigado também pelos visitantes, online, os visitantes online que foram convidados pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs da nossa igreja. Se você não fez isso, faça isso, convide os irmãos, os vizinhos, os parentes, os amigos, principalmente aqueles que moram distante de você. Aproveitemos as mídias sociais para isso, para levar a palavra de Deus para as pessoas, tanto conversando com as pessoas, lendo junto com elas um texto da Bíblia, orando junto com elas também, e também convidando elas para participar do nosso culto. Inclusive, você que é visitante pode deixar uma mensagem para a gente, pedir uma oração, fazer um agradecimento, tirar alguma dúvida a respeito da palavra de Deus. Nós estamos à disposição de todos. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, e vamos ler os versículos 7 e 10. Vou esperar um pouquinho para vocês abrirem suas Bíblias. A palavra de Deus nos diz o seguinte: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Maravilhoso texto, né, irmãos? Guarde esse texto para você meditar depois, para você ver onde esse texto fala mais na sua vida. Baixamos as nossas cabeças, vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai Santo, nós te adoramos na beleza da tua santidade, na beleza da tua perfeição, do teu muito grande amor com que nos amou a ponto de entregar a vida de seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz. Sabemos que não somos merecedores,
que não somos dignos desse sacrifício de Jesus, mas recebemos esse sacrifício com alegria, porque sabemos que através dele nós temos a salvação, nós temos a redenção de nossas vidas, de nosso espírito, temos a remissão dos nossos pecados. Ó Pai, bendito sejas o Senhor, bendito sejas a tua perfeição, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor. Fala aos nossos corações, convence os nossos corações de que nós devemos te servir, andar nos teus caminhos para levar esse evangelho maravilhoso de Cristo a todas as pessoas que tu nos concederam, ó Pai. Sê com cada um de nós, ó Pai. Nós oramos em um nome santo daquele que é o nosso Senhor e Salvador, o nosso único Salvador, Jesus Cristo. Amém. Sei que estás aqui, sinto teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, curando minha vida. É meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração.
é meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então lhe dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vi, quero então lhe dizer: eis-me aqui, Senhor. Quero me mover somente em ti, me fazer seguir, toda a minha vida está em ti. Todo o meu andar é só em ti, és o meu caminho, toda a minha força está em ti. Sopras com paixão e graça, eu te vejo aonde quer que eu vá, pertenço a ti somente, teu amor não posso explicar. Da, 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 da. Quero me mover somente em ti, me fazer seguir, toda a minha vida está em ti. Todo o meu andar é só em ti, és o meu caminho, toda a minha força está em ti. Sopras com paixão e graça, eu te vejo aonde quer que eu vá, pertenço a ti somente, teu amor não posso explicar. Da, 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 Agora é o momento de você ficar atualizado com as informações da nossa igreja. E nós estamos sempre reforçando que esse é o momento de nós permanecermos juntos. Por isso, se você precisar de apoio em algumas áreas, nós temos um grupo de voluntários que poderá te ajudar. Nesse momento, a nossa igreja está oferecendo o aconselhamento pastoral, o apoio psicológico, orientações médicas, orientação jurídica, ajuda da diaconia da nossa igreja, e você pode encontrar aí mais informações através desse número de WhatsApp. Tudo bem? A nossa igreja, nesse momento, mais do que nunca, entendeu que nós devemos servir a cidade de Sorocaba, servindo as famílias que mais necessitam. Por isso, nós continuamos a nossa ação social, através de doações de máscaras, cestas básicas, mantimentos para que possamos construir cestas básicas e também saco de lixo que nós destinamos a Betel Casas Lares. Você pode entregar suas doações sempre no domingo, das 9 às 11 horas da manhã. Tudo bem? Vamos permanecer juntos no amor, na generosidade e na esperança. Eu tenho uma boa notícia. Nessa terça-feira, dia 8 de setembro, está agendado então, onde uma empresa estará reforçando os alicerces da nossa igreja. Nós já, alguns domingos atrás, estávamos comunicando que iríamos dar os primeiros passos. Nós contratamos, então, uma empresa que só conseguiu agendar para essa terça-feira. E esse reforço na estrutura da nossa igreja é essencial para que nós possamos tratar algumas rachaduras. Nós queremos deixar tanto o nosso espaço seguro,
como acolhedor, porque nós entendemos que aqui é um lugar onde o Evangelho de Deus é anunciado, mas acima de tudo, onde vidas convivem, constroem relacionamentos e são acolhidos. E você pode participar dessa reforma, orando, pedindo para que Deus levante os recursos, mas também contribuindo com uma oferta específica. Por isso, nesse momento, onde nós vamos adorar a Deus através de um hino, junto com o Conjunto Emanuel, você poderá fazer a sua contribuição financeira, do seu dízimo e da sua oferta, através dos meios digitais. Os meios digitais, nesse momento que nós estamos enfrentando, é a forma mais prática e segura para você continuar contribuindo com a obra de Deus. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, querido Pai, nós agradecemos pela Tua graça, agradecemos pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem usado a Tua igreja para servir Betel Casas Lares, para servir famílias haitianas, para servir famílias que estão necessitando de um cuidado especial. Mas, Pai, eu clamo de maneira, Senhor Deus, especial também nesse momento, pelas vidas que estão nos acompanhando, que o Senhor possa entrar com a providência, com o sustento, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a oportunidade de emprego para aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, os empresários, abençoar os funcionários, abençoar, ó Pai, os profissionais que estão, Senhor Deus, na linha de frente nessa pandemia. Abençoe cada família com Teu cuidado, com Teu sustento, com o Teu amor. Nós oramos assim, agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar a nosso Deus. Agora nós vamos nos preparar para a mensagem. É tempo de receber uma palavra de Deus para encorajar o nosso coração nos dias que nós estamos vivendo. Nós vamos fazer então essa oração. Se você estiver com mais alguém, feche seus olhos. Vamos pedir que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber com clareza o que o Senhor tem para nós nessa noite.
Senhor, nosso querido Deus, eterno Pai, nós clamamos que a luz do Teu Espírito Santo possa clarear, possa abrir a mente e o nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra, para que possamos ser tocados pelo Teu Espírito, para que possamos ser edificados na Tua presença. Nós clamamos, Senhor Deus, venha falar conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Nós já estamos, meus queridos, iniciando mais um mês de setembro. Estamos aproximadamente aí 6 meses enfrentando essa pandemia. Hoje nós vamos então encerrar a nossa série de mensagens Cristão Contagiante. E hoje nós vamos falar sobre o tema Comunicação Contagiante do Evangelho. O objetivo dessa série é provocar uma verdadeira pandemia espiritual, de esperança e entusiasmo para espalhar o Evangelho de Jesus, que salva e transforma vidas. Essa série teve como esse objetivo de encontrarmos em meio a essa pandemia um propósito mais elevado, de começarmos uma pandemia que vá na direção oposta da pandemia que nós estamos enfrentando. Uma pandemia espiritual que gera esperança, redenção, salvação, onde nós contagiamos a vida de nossos familiares, amigos e vizinhos, com o anúncio do Evangelho, seja pessoalmente ou até através das nossas mídias sociais. Fato, meus queridos, que esse é o tempo de nós, como discípulos de Jesus, brilharmos a luz e fazermos a diferença. Esse é o momento de nós sermos verdadeiramente cristãos contagiantes, espalhando a esperança e o amor de Jesus. Houve já um momento na história que tivemos um exemplo disso. O exemplo famoso, o historiador da igreja, Eusébio, descreve uma epidemia do século IV, que varreu o Império Romano. Longe de fugir das cidades ou fechar suas casas para outras pessoas, Eusébio registra que o dia todo os cristãos cuidaram dos moribundos e do enterro. Um número incontável sem ninguém para cuidar deles. Outros reúnem de todas as partes da cidade uma multidão daqueles que morreram de fome e distribuem pão para todos. Como resultado, Eusébio conclui: as obras dos cristãos estavam na boca de todos e eles glorificaram o Deus dos cristãos. Isso no século IV, no Império Romano. Quem somos nós? Seguidores de Jesus em 2020. Somos motivados pelo desejo de poder político? Ou seremos aqueles que mostraram e compartilharam o amor de Jesus em meio a esta crise? Que a história possa contar que eu e você, que a 8ª igreja, se preocupou, acima de tudo, em espalhar o Evangelho, em espalhar a mensagem de Cristo Jesus. Mas quando nós falamos isso, nós temos a pergunta: mas que Evangelho é este? Do que nós estamos falando, afinal? Que mensagem é essa contagiante? Por isso eu queria convidar você então a abrir sua Bíblia comigo, na Epístola de Paulo aos Romanos, o 1º capítulo, nós vamos ler a partir do verso de número 14. Epístola de Paulo aos Romanos, 1º capítulo, a partir do verso 14. Nesse texto nós vamos aprender a comunicação contagiante do Evangelho. Primeiramente, o texto diz assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé.
eu gostaria de enfatizar nesse texto, antes de nós entendermos o que esse texto nos apresenta sobre o Evangelho, é que Paulo, lá no verso 14, ele sentia-se devedor de anunciar o Evangelho. Muitas vezes nós estamos acostumados a apenas sobreviver em meio a essa pandemia, mas o desejo dessa série, e se isso não aconteceu ainda na sua vida, que aconteça nessa noite, que você se sinta encorajado, motivado e despertado em entender que nós somos devedores, de mesmo diante desse momento tão desafiador, nós não podemos parar o anúncio do Evangelho. Nós devemos, na verdade, aumentar a nossa dedicação, aumentar a nossa ousadia, porque as pessoas estão carentes, mais do que nunca, estão precisando da esperança e da salvação que só o Evangelho de Jesus pode oferecer. Bem, a partir desse texto, eu queria então conversar o que nós queremos dizer com o Evangelho. Primeiramente, o Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. Veja só o que Paulo enfatiza no verso 17: porque estou disposto a pregar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. O Evangelho não é fundamentalmente um modo de vida, não é algo que fazemos, mas que foi feito por nós e ao qual nós devemos responder. Você precisa entender que o Evangelho significa boas novas, boas notícias. É uma mensagem, então, que precisa ser anunciada, precisa ser comunicada. O Evangelho é diferente do que oferece as outras religiões, porque as outras religiões têm como fundamento oferecer conselhos, dicas, de como viver e como não viver. Mas o Evangelho, na verdade, é uma notícia, acima de tudo, daquilo que Jesus já fez por nós, quando entregou a sua vida pelos nossos pecados. Então é uma mensagem, é um anúncio, que acima de tudo, claro, que precisa ser vivido. Esse Evangelho precisa ser respondido com fé e arrependimento, mas acima de tudo, não é falar sobre nós, não é falar sobre os nossos méritos, não é falar sobre quem nós somos, mas é falar sobre quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Por isso o próprio apóstolo Paulo vai dizer a importância de comunicar o Evangelho, lá em Romanos capítulo 10, verso 13 e 14, quando ele disse o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como? Pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houve quem pregue? Então o Evangelho, na sua essência, é uma mensagem de boas novas, de boa notícia, que precisa ser transmitida, comunicada, em palavras, através da nossa vida. Existe uma frase que, na verdade, nós não sabemos quem é o autor, que diz: prega o Evangelho, se necessário, use palavras. Bem, conforme o que nós temos aqui nesse texto, não é bem assim. Sim, o Evangelho precisa ser acompanhado de uma resposta, de uma vida transformada, mas o Evangelho é uma mensagem que vai além da nossa vida, é uma mensagem maior do que nós, é mensagem sobre Jesus, e essa mensagem precisa ser comunicada, falada. Bem, quando nós falamos do Evangelho, em segundo lugar, o Evangelho é uma boa notícia que anuncia que fomos resgatados ou salvos. Talvez a pergunta que nós devemos fazer nesse ponto é: salvos do quê? Resgatados do quê? E nós precisamos então entender o que a Bíblia nos apresenta da história das nossas vidas. A Bíblia nos apresenta que Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, por amor, criou a humanidade, mas os nossos primeiros pais, mesmo vivendo no mundo perfeito,
e num relacionamento perfeito com Deus, decidiram se rebelar, desobedecer a seu Pai, Deus Criador. A partir desse momento, então, um vírus destruidor contamina toda a criação, que é o pecado. E nós, então, vivemos na história, a partir desse momento, merecedores da ira de Deus, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá na sua carta aos Efésios, capítulo 2. Por sermos parte dessa geração, daqueles que desobedeceram a Deus, agora nós vivemos as consequências de sermos uma humanidade separada de Deus Pai, o Criador de todas as coisas. E essa separação trouxe consequências emocionais em nossa vida, pois os sentimentos que muitas vezes existem em nosso coração é o medo e a culpa diante de Deus. Mas trouxe também consequências sociais, onde nós nos afastamos do ser humano, onde nós somos então muitas vezes impulsionados pelo nosso egoísmo e temos dificuldade de viver em comunidade, com pessoas, em família. Isso também trouxe consequências físicas, pois estamos diante do mundo, muitas vezes, caótico, onde a natureza se rebela também contra o homem. O trabalho, muitas vezes, é marcado pelo esforço, pelo sofrimento, pela dor. Tudo isso porque nós fomos contaminados pela pandemia do pecado, que nos separou e criou entre nós e Deus um abismo que afetou profundamente todas as áreas da nossa vida até hoje. Por isso eu recentemente tenho muitos canais de noticiário no meu Instagram, e às vezes você fica sabendo de notícias de violência contra criança, assassinato. Nós olhamos para o mundo, a sensação que a gente tem é que não deveria ser como está sendo. Tudo isso é porque nós fomos contaminados por essa pandemia do pecado. Estamos debaixo, então, da ira de Deus. Mas aí, meus queridos, nós temos o terceiro ponto do que significa o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia sobre o que Jesus fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Isso nós vamos perceber lá no verso número 17, quando o próprio apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho, meus queridos, não é para falar como o homem se reconciliou com Deus. O Evangelho não é uma mensagem que enfatiza os méritos do ser humano, que de alguma maneira criou uma relação justa com Deus, não. O Evangelho é o anúncio que Cristo Jesus, Ele viveu a nossa vida, Ele cumpriu toda a lei, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele não só viveu a vida como nós deveríamos viver, mas Ele também morreu a nossa morte, sendo a oferta pelos nossos pecados, sendo o preço pago para nos resgatar desse mundo caótico, para nos resgatar desse sistema marcado por essa pandemia do pecado. Então Jesus vem e nos resgata, nos salva, nos oferecendo para nós, já no tempo presente, vida transformada, vida salva, vida liberta. Sim, meus queridos, o Evangelho conta o que Jesus fez por nós. O Cristo que se fez justiça por nós, que foi a nossa justiça, e por causa dele, pela fé, nós somos justos diante de Deus, e temos a oportunidade de nos aproximarmos diante do Senhor, e de recebermos a tua graça, a tua misericórdia, a tua provisão, o teu amor. Um grande pregador do século passado, Lloyd Jones, ele tinha o costume de fazer a seguinte pergunta para as pessoas:
Você está pronto para dizer agora e afirmar que é cristão? E normalmente, a resposta que as pessoas diziam era: bem, ainda não. Talvez eu não seja bom o suficiente para ser chamado de cristão ou de discípulo de Jesus. Mas era exatamente nesse ponto que ele batia. Porque talvez nós nunca seremos bons o suficiente para sermos cristãos ou discípulos de Jesus. Mas Jesus foi bom o suficiente, nos oferecendo a oportunidade de sermos então assim seus discípulos, e não só isso, filhos e filhas amadas de Deus Pai. O Evangelho não é a garantia da nossa excelência e bondade, mas o Evangelho é a garantia da graça e da misericórdia de Deus oferecida através de Cristo Jesus. Um pregador e pastor presbiteriano muito conhecido, Hernando Dias Lopes, comentando esse texto de Paulo de Romanos, capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: o Evangelho é a mensagem do amor de Deus, da graça salvadora e do perdão infinito. O Evangelho é Deus amando o pecador, é o justo perdoando o culpado, é a porta do céu escancarando-se para o perdido, é a vida sendo oferecida aos mortos em seus delitos e pecados. Sim, queridos, o Evangelho nos revela essa verdade, que nunca seremos bons o suficiente, e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não somos tão bons como pensamos que somos. Mas o Evangelho nos revela que sim, apesar disso, o Senhor é suficientemente bom e gracioso, nos oferecendo em Cristo Jesus a reconciliação e a certeza do seu amor, que transforma e que garante no tempo presente vida eterna, plena e abundante. No mundo, onde as pessoas muitas vezes se acham melhores do que de fato são, elas precisam encontrar esse Evangelho que produz em nós humildade, que quebranta o nosso coração, que nos esvazia de todo orgulho. Mas no mundo também, onde as pessoas são muitas vezes humilhadas, se sentem inferiores, esse Evangelho nos revela que somos muito mais amados do que um dia nós já sonhamos. Você consegue entender a importância de nós comunicarmos esse Evangelho de maneira clara, pessoal, verdadeira? O Evangelho que ecoa através dos nossos lábios, mas também do nosso coração, da nossa vida. Bem, mas você ainda pode ter dificuldades de como comunicar esse Evangelho, pois nós criamos barreiras, muitas vezes pessoais, não tem a personalidade que talvez deveria ter para poder comunicar o Evangelho, ou até mesmo de responsabilidade, porque ainda não entendemos que o Evangelho deve ser anunciado não por um pregador profissional, um evangelista da televisão, mas que o Evangelho deve ser comunicado através de todos os discípulos. Ou a outra barreira é que talvez ainda não entendemos a importância, que o Evangelho é a esperança, é o poder de Deus para este mundo. Talvez ainda estejamos na nossa agenda com outras prioridades, como trabalho, discutir sobre lazer, diversão, dinheiro, política, e não entendemos que acima de tudo isso, o poder de Deus para salvar, o poder de Deus para transformar é o Evangelho. Bem, mas eu queria rapidamente mostrar alguns estilos bíblicos de como comunicar o Evangelho. O primeiro estilo bíblico para comunicar o Evangelho, que talvez você se identifique, é a abordagem direta
do apóstolo Pedro. Os evangelhos vai nos revelar que Pedro era aquele que tinha a coragem de tomar a iniciativa, não tinha medo de assumir uma posição de destaque, e que muitas vezes falava que as pessoas não tinham coragem de falar. Em certo momento, Jesus pergunta para os seus discípulos quem eles achavam que Jesus era, lá em Mateus 16, verso 15, e Pedro ele toma a frente, ele é impossível, ele tem coragem, ele fala, o Senhor é o Messias. Mas versículos depois desse texto, ele é tão corajoso e ousado, que ele chega até a repreender Jesus. Talvez você tenha uma personalidade assim, você seja uma pessoa comunicativa, direta, que muitas vezes fala o que as pessoas não têm coragem de falar, tem coragem de estar em algumas posições de destaque, e outras pessoas se sentem incomodadas. Talvez você é aquela pessoa que tem a capacidade de fazer as perguntas que precisam ser feitas. E nós precisamos de pessoas assim no reino de Deus. Pessoas com ousadia, com iniciativa, pessoas comunicativas, que muitas vezes anunciam o Evangelho de uma maneira direta. Interessante que Cristo escolheu o apóstolo Pedro para fazer o grande sermão lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E Pedro, ele foi tão audacioso e corajoso, é como se ele estivesse colocando o dedo na cara do povo judeu, dizendo, olha, vocês que crucificaram Jesus, vocês crucificaram o inocente, porque ele era filho de Deus, ele foi rejeitado por vocês, ele é o Senhor e Salvador. Às vezes a sua personalidade, a sua experiência de vida, te faz uma pessoa assim. Nós precisamos de pessoas assim, que comunique de maneira corajosa, audaciosa, que muitas vezes tenha coragem de colocar a pessoa no canto da parede e dizer o que precisa ser dito. Mas talvez um outro estilo que você se sinta mais confortável é a abordagem intelectual do apóstolo Paulo. Paulo, ele era um homem estudado, ele era um homem que tinha uma cultura muito superior na sua época. Paulo, ele teve a oportunidade de estudar entre os judeus, mas ele também tinha cidadania romana, ele era conhecedor de outras culturas. E nós vamos perceber, principalmente na epístola de Paulo aos Romanos, como Paulo se dedica em explicar o Evangelho de uma maneira lógica, profunda, racional, preocupado em dar as respostas às perguntas que as pessoas estão fazendo. Nós precisamos de pessoas assim. Pessoas que tenham conhecimento, profundidade. Pessoas que estejam atentos à cultura e às perguntas que as pessoas e a sociedade estão fazendo. E que explicam de uma maneira racional, lógica, a verdade do Evangelho, a resposta bíblica para as questões que as pessoas fazem. Talvez você é alguém assim, alguém que gosta de estudar, alguém que gosta de ler. Use a sua intelectualidade, use sua profundidade, use o seu desejo por conhecimento, crie profundidade no Evangelho, no conhecimento bíblico, e use suas habilidades para anunciar o Evangelho para pessoas que talvez pensam como você, que tenham dúvidas como você, e você pode usar toda a sua inteligência para alcançar essas vidas. Um autor muito conhecido, lido ultimamente, já faleceu muitos anos atrás, C.S. Lewis, que na sua época se preocupava em anunciar o Evangelho, falar do cristianismo, principalmente para os céticos.
e intelectuais. Bem, uma terceira abordagem é a abordagem testemunhal do homem cego, que nós temos lá em João capítulo 9. Interessante que em algum momento as autoridades dos judeus questionam sobre esse cego que agora está enxergando, do que ele sabia sobre Jesus, quem era Jesus. E esse cego, ele foge das questões, das respostas, mas ele fala através do seu testemunho, dizendo o seguinte: eu nada sei, o que sei, que antes eu era cego e agora vejo. O testemunho dele falava de quem Jesus era. Talvez você é alguém que tem um testemunho dramático, de transformação de vida, de libertação de vícios, de uma pessoa que era uma coisa antes de Jesus e agora é outra depois de Jesus. Você deve usar então esse seu testemunho para anunciar o que Jesus fez por você e o que Ele pode também fazer na vida de outras pessoas. Mas talvez você seja como eu, que não tem um testemunho dramático de uma vida totalmente longe de Jesus. Talvez você, como eu, já vivia a fé na sua adolescência, até mesmo no início da infância. Mas eu entendo a minha vida assim. Sim, eu nunca fiz nada que fosse perigoso, arriscado. A minha vida não foi uma caminhada longe de Deus. Eu cresci na igreja. Mas mesmo assim eu sabia que frequentando os cultos, frequentando as programações, eu era apenas um religioso, perdido, que ainda não entendia o Evangelho, que ainda não tinha se rendido a Cristo Jesus. Até que um dia eu entendi que eu era meramente um religioso e que precisava de fato aceitar a graça de Jesus e respondê-la em obediência, em dedicação e submissão. Se você é alguém que tem um testemunho marcante, use isso. Se o seu testemunho é meramente um testemunho comum, de alguém que entendeu a graça, o Evangelho, que entendeu a importância de servir, não importa. Mas use o seu testemunho para falar sobre o que Jesus fez na sua vida e o que Ele pode fazer na vida de outras pessoas. Bem, a quarta abordagem é a abordagem relacional de Mateus. Sim, o evangelista Mateus, como registra o outro evangelista Lucas, em capítulo 5, verso 29, diz que Mateus, ou chamado de Levi no evangelho de Mateus, ele era um cobrador de impostos, ele era um homem não de vida religiosa, ele era um homem corrupto, que tinha relacionamento com pessoas do poder, corruptas daquela época. Mas ele teve encontro com Jesus, se tornou um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. E sabe o que ele fez? Ele fez uma grande festa na casa dele. Ele fez um churrasco e convidou todos aqueles políticos envolvidos em corrupção, toda aquela gente terrível do poder, da política, convidou para sua casa, fez uma grande festa, para falar de Jesus e o que Jesus está fazendo na vida dele. Talvez o seu estilo de comunicar o Evangelho é esse, relacional, é de atrair pessoas, é de convidar pessoas, é de conviver com pessoas. Talvez você tenha esse dom de fazer festa, churrasco, ainda não é o momento. Na verdade, a gente está até com saudade de se reunir, aqueles almoços, encontros de confraternização. Mas na hora certa, use tudo isso para mostrar quem é Jesus na sua casa, quem é Jesus no seu casamento, quem é Jesus no seu lar. Bem, e a última abordagem é a abordagem assistencial de Tabita, como revela Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 36, que dizia o seguinte: se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas.
essa serva de Deus importante no livro de Atos dos Apóstolos, ela comunicava o evangelho servindo pessoas, tendo compaixão com os necessitados. Deixa eu explicar uma coisa para você. O evangelho não se limita a servir pessoas, porque o evangelho é a mensagem sobre Jesus, mas o evangelho e essa mensagem, quando ecoa em nossa vida, nos faz sermos servos, termos compaixão com o pobre, com o órfão, com o necessitado, com a viúva, com o doente, com o rejeitado. Então ela servia para anunciar Jesus Cristo. Talvez você é alguém que tem essa prática. Você tem essa disposição de servir, de ajudar, de se importar com as pessoas, de doar, de mobilizar campanhas em benefício a outras pessoas. Use esse dom, essa disposição, para que através do seu servir, da sua compaixão, você fale quem é a sua motivação e por que você é assim. Bem, concluindo, finalmente, o próprio apóstolo Pedro disse o seguinte: antes santifiquem-se Cristo como Senhor no coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 15. Ainda, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Por isso, se faz necessário estarmos preparados para falar do evangelho. Se você ainda não está preparado, essa é a hora de você se encorajar. Essa é a hora de você crer, não na sua habilidade, mas no Espírito Santo que habita em você. E pelo Espírito Santo, na ousadia do Espírito Santo, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de timidez, mas um espírito de ousadia e de poder, para que em meio a esse mundo em trevas, de pessoas confusas e desanimadas, possamos comunicar o evangelho, que é a única mensagem que traz esperança, pois é o poder de Deus para transformar vidas. Talvez você é alguém que, antes de tudo, precisa ter consciência dessa mensagem, se render em seu coração a essa mensagem de Cristo e entregar a sua vida na liderança do Senhor, para que assim, capacitado pelo Espírito, você seja mais um contaminado com esse poder e com essa mensagem, e assim possa contagiar outras vidas. Eu quero terminar com a ilustração do avião. Você pode estudar como funciona um avião, como um avião é por dentro, o que acontece quando ele está voando. Você pode até comprar as passagens, você pode ir até no aeroporto, ver como um avião sai do chão, mas nada será igual do que entrar dentro de um avião. Talvez nós sejamos como discípulos de Jesus, como aqueles que estudam, que analisam, que estão vendo os outros darem voos em nome de Deus para o avanço do cristianismo. Mas está na hora de você entrar nesse movimento, de você fazer parte e de se tornar verdadeiramente um cristão contagiante e permitir que o evangelho possa ecoar através de suas palavras e da sua vida. Que sim, de maneira imprevisível, possamos nos tornar instrumentos poderosos na mão do Senhor. Que você possa se sentir encorajado e animado diante dessa mensagem. Que Deus te abençoe. Amém.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós clamamos que o Teu Espírito Santo nos ajude a encontrarmos um propósito em meio a esse sofrimento e essa pandemia. Que possamos não meramente desejar sobreviver, mas que possamos entender o Teu movimento, o Teu querer, que possamos entender a Tua vontade para com os Seus filhos, filhas, discípulos, para a Tua igreja. E que o Senhor nos levante, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos motive, que o Senhor possa nos encorajar. E que possamos, Senhor Deus, sermos luz nesse mundo de trevas. Que possamos, Senhor Deus, colocar à sua disposição nossos lábios, nosso coração, nossa vida, nossos recursos, nossas redes sociais, para que a mensagem do Evangelho seja comunicada de maneira clara, de maneira coerente, e que em meio a esse momento, Senhor Deus, possamos ver, ó Pai, frutos, possamos ver uma colheita do Teu reino, possamos ver o Senhor usando a nossa vida de maneira sobrenatural, para que vidas encontrem a verdadeira esperança, que vidas encontrem a verdadeira salvação, que vidas encontrem com o Senhor, que é o desejo e a necessidade principal de cada coração. Ah, Senhor Deus, que diante dessa mensagem, que diante desse momento, o Teu Espírito Santo nos envia ao longo dessa semana, para dentro da nossa casa, para o nosso local de trabalho, para onde formos, mesmo em momento de isolamento social, possamos, Senhor Deus, através de relacionamentos, nos aproximar, primeiramente do Senhor, nos aproximar também das pessoas e comunicar o Teu Evangelho, que é o poder para transformar vidas. Use cada vida que nos assiste e participa dessa celebração. Mas se existem vidas, ó Pai, que estão nos ouvindo e que ainda não se renderam ao Evangelho, que ainda não compreenderam o Evangelho, que o Teu Espírito Santo abra a mente, o entendimento, quebre a incerteza, a insegurança, as dúvidas, ou até mesmo a religiosidade vazia e fria, e que hoje, Senhor Deus, haja arrependimento, haja entrega, haja redenção. Escute nossa oração, abençoe cada vida que nos acompanha nessa celebração, que o Teu Evangelho continue a ecoar através dessa celebração e ao longo de toda essa semana, através de cada discípulo. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém e amém. Nesse momento nós temos a oportunidade de celebrar a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. É o momento onde, através desse pão e desse cálice, nós anunciamos o que Cristo fez por nós e fazemos desse momento um momento de gratidão, porque Cristo Jesus foi a provisão de Deus para as nossas vidas. Jesus foi a provisão para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. A celebração da ceia é celebrar a mensagem do Evangelho, do que Cristo fez por nós. Mas também é um momento onde nós temos que avaliar a nossa vida. Que espaço, ou que lugar Jesus ocupa em nosso coração. Se Ele foi capaz de dar a sua vida pela nossa redenção e resgate, como que nós temos respondido a Ele em seu amor? Que lugar Jesus ocupa em seu coração? Bem, mas esse também é o momento, meus queridos, de transformação. Porque nós celebramos a nova aliança. Aliança feita na graça. Aliança que teve um alto custo, que foi realizado pelo sangue precioso de Jesus lá na cruz. É momento sim de transformação, de nova vida, de renovação espiritual. E que assim nesse momento, aí na sua casa, você possa desfrutar dessa comunhão com Jesus Cristo e juntos essa comunhão com o corpo de Jesus, que é a sua igreja. Bem,
Nós vamos nos preparar para esse momento, então. Eu queria convidar você nesse momento a ter uns momentos, ou alguns minutos de oração silenciosa. Prepare o seu coração, prepare sua mente, confesse os seus pecados, peça para o Senhor consagrar a sua vida nesse momento. E nós vamos então, depois de alguns minutos de oração, onde você ir na sua casa, com quem você estiver, você vai estar orando a Jesus Cristo, pedindo perdão pelos seus pecados, se preparando para esse momento. O nosso irmão hoje, o presbítero Claudemir, participando conosco da celebração. Logo depois desses momentos, ele estará fazendo uma oração audível. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai amado, graças te damos, Senhor, por podermos te servir como igreja, como corpo de Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos participar desta ceia maravilhosa do Senhor Jesus, a qual Ele nos ensinou, a qual Ele fez para nós, entregando o seu corpo, derramando o seu sangue na cruz em favor de nós, Senhor, entregando a sua vida em favor de nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância e vida eterna. Senhor nosso Deus, nós clamamos, ouve, Senhor, as orações de toda a nossa igreja, de todas as pessoas. Tu sabes dos corações, tu sabes dos problemas de saúde, dos problemas financeiros, tu sabes de tudo sobre a nossa vida, muito mais do que nós mesmos, Pai. E nós entregamos tudo nas tuas mãos, entregamos a nossa ansiedade, entregamos as nossas fraquezas, os nossos pecados, derramamos tudo na tua presença, certos de que em Cristo Jesus nós temos o teu perdão, temos o teu perdão sobre as nossas vidas, para que um dia possamos te ver face a face, ó Deus. Ó Senhor, sê com todos nós, não permita que nenhum irmão fique com dúvidas em seu coração que foi perdoado, porque sabemos que o sacrifício de Jesus é maior do que todo e qualquer pecado. Amém, Senhor. E abençoa-nos com o teu Espírito Santo, para que nós não vivamos na prática do pecado, mas que possamos ser purificados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Também agradecemos, também damos graças pelos elementos que vamos receber, que é o pão que simboliza o corpo de Cristo, que é o suco de uva que simboliza o sangue de Cristo derramado por nós. Amém. Fazemos isso porque o Senhor Jesus nos ensinou e pediu para que nós fizéssemos isso em memória dele. E vamos fazer isso, Senhor, assim, até o final dos tempos, até que se cumpra toda a tua vontade e Jesus venha para nos resgatar, Pai. Amém. Nós te agradecemos por tudo, é uma alegria muito grande participar dessa ceia, Senhor, porque sabemos que nós estamos comemorando a vitória de Cristo sobre todo esse mundo, Pai. Tudo isso nós te agradecemos e oramos em o nome santo e poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que bom. Bom nós participarmos juntos desse momento. Então, você que se preparou, que tem aí o seu pão, seu cálice, você que é discípulo de Jesus Cristo, um cristão, que já se rendeu a Ele, que vive em obediência e sob a liderança do Espírito Santo, você que foi batizado, que é membro da igreja, que é o corpo de Jesus Cristo, é convidado a fazer parte desse banquete espiritual. Então, você que preparou o seu pão, seu cálice, você pode então pegar nesse momento. Nosso irmão presbítero Claudemir vai partir o pão. O próprio Jesus disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Comam dele em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele pegou um cálice e disse: esse é meu sangue que é derramado em favor de vós, o sangue da nova aliança. Bebam dele em memória de mim. Porque todas as vezes que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos um Cristo que por nós se entregou, mas ressuscitou, vivo está, e um dia na eternidade estaremos fazendo parte de um grande banquete da vitória de Cristo. Bem, nós vamos celebrar nesse momento. Comam em memória de mim.
bebam em memória de mim. Nós estamos chegando então ao final da nossa celebração. Eu queria agradecer muito você que esteve conosco ao longo de toda essa celebração. Agradecer muito pela sua companhia. Vamos permanecer juntos no amor, na generosidade e na esperança. Nós vamos terminar esse momento fazendo então a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Senhor. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, que as consolações e o ânimo do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família, hoje e por todos sempre. Amém. Tenha uma ótima semana, meu querido e minha querida. Que Deus continue cuidando de nós ao longo de toda essa semana. E juntos vamos continuar fazendo os nossos telefonemas, mantendo os nossos relacionamentos. E que Deus nos guarde. Até mais. Fique com Deus. Físico. Você pode ajudar orando para que Deus levante recursos e você também pode contribuir através de ofertas. Bem, então esse é o momento do nosso momento onde nós servimos a Deus através do nosso dízimo e da nossa oferta. Fazemos isso através do meio digital. Insistimos as pessoas a se esforçarem em fazer isso, porque o módulo Licença aí. Pastor, não, só quero dar um aviso, que a gente, em nome da igreja, nós estamos fazendo uma homenagem ao pastor presbiteriano independente. Eu peço licença para você, os irmãos aí de casa, tá bom? Nós estamos fazendo uma surpresa aqui para o pastor. Então, em nome do conselho, nós estamos fazendo a pegadinha do Vagnão, quando ele vem. Mas eu quero deixar um salmo para você, pastor. Um salmo que eu vejo isso em você. Amém. Que são 133, que fala... Tá todo mundo até o próximo, pode ver aqui? É o Salmo 133, pastor. O Salmo fala a excelência do amor fraternal. Isso vejo em você. Amém. E como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Se tem uma pessoa que eu estou próximo, ultimamente, né, estamos bastante próximos, né, pastor? Eu vejo isso em você, sempre contornando todas as situações, trazendo no amor de Deus, sendo usado por Deus. Tá bom? Então é isso que eu quero deixar para você, querido. Eu queria dar um abraço, mas a gente não pode, infelizmente, eu sou o cara que ama um abraço. Olha, surpresa isso mesmo, irmãos. Eu não estava esperando, não. Tá bom? Desculpa incomodá-los, mas é isso que nós queremos essa homenagem, o do pastor presbiteriano independente. Deus continua abençoando a sua vida, viu? O presidente Shalom Modas, viu? Ótimo preço. Olha, bênção. Agradeço pelo carinho. Você promete na próxima gravação? Você vem Sim. com ela? Vou vir na próxima gravação, já. Muito obrigado. Deus abençoe mesmo. Estamos juntos, graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.